Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, voltamos, né, para o nosso segundo vídeo, dando sequência aí ao estudo do livro Divórcio Começa um Namoro, tá? Seguimos aí com a graça de Deus, muito feliz por ter conseguido postar o primeiro vídeo, gente. Isso para mim é uma alegria enorme, tá podendo compartilhar conhecimento. Obrigado pela ajuda, você que está assistindo, curta esse vídeo já desde o início, se inscreva no canal para poder dar essa força para quem está começando aqui. Seguimos aqui então, o divórcio começa no namoro quando não espero no Senhor e me ponho em jogo desigual. Gente, aqui vai o meu primeiro contraponto, né, com relação ao livro. Fui procurar estudar, entender o que era o jogo desigual, porque tinham coisas ali dentro do livro, né, que foram ditas que não estavam cabendo, né, com aquilo que um pouco que eu conhecia, soou muito estranho para mim. Então, nesse estudo, graças a esse estudo, eu entendi que jogo desigual não é nada daquilo no qual eu sempre ouvi, no qual eu aprendi desde a minha, né, adolescência, criada na casa do Senhor. Jogo desigual não é nada daquilo que a gente pensa, pessoal. Não tem nada a ver com relação a relacionamento entre homem e mulher, né, entre um descrente e um crente. A gente vai ver aqui juntos o verdadeiro significado, né, teologicamente falando. Nunca vai haver aqui no meu canal, né, eu trazer um conhecimento errado, né, teologicamente errado, uma direção contrária àquilo que é o correto. Não sou perfeito, né, estou aprendendo muito, estou estudando e adquirindo conhecimento. A forma com que eu vou adquirindo conhecimento, sabedoria, eu vou compartilhando com vocês sempre. Tá, pessoal? Posso ser que eu erre, falhe em algum momento, mas sempre tentando acertar. Sempre tentando buscar aquilo que agrada a Deus, aquilo que é o correto. Tá bom, pessoal? Então eu mudei o título aqui. O título ficou da seguinte maneira: o divórcio começa no namoro, quando eu não espero no Senhor e me uno a uma pessoa descrente. E porque o jogo desigual não é aquilo que a gente sempre pensou, aquilo que sempre foi pregado, né, em muitos lugares, né. Eu sempre ouvi dessa maneira e agora com a internet, através da busca, eu pude entender, ter clareza o que ali, de forma teológica ali, né, aparenta ser, né. Vamos ler aqui pra gente tentar entender, pessoal, o que Paulo quis dizer ali no livro de 1 Coríntios 6:14. Vamos lá. 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios 6:14. Não vos ponhais julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Gente, esse texto, você lendo os versículos seguintes, o capítulo seguinte também, o capítulo 7, a gente entende, né, que Paulo está mandando essa carta para os coríntios, né, para os irmãos ali de Corinto, querendo alertá-los com relação à união, né, a associação de pessoas que eram descrentes, pessoas incrédulas que estavam entrando na igreja, não se arrependendo dos seus pecados e mantendo ali uma associação com as pessoas crentes. Eu não vou entrar a fundo aqui no texto lendo com vocês, mas vocês podem ler o versículo seguinte e o capítulo 7 para tentar entender aqui comigo que não tem nada a ver o jogo desigual com a união de um homem, uma mulher, né, uma pessoa crente com uma pessoa descrente. Então não vou me aprofundar disso. Não quer dizer, né, que você pode se juntar com uma pessoa descrente, uma pessoa que não comunga na mesma fé, né. Teologicamente, o texto não está falando de namoro ou união de um crente com um descrente. Outro ponto contrário aqui que eu trago para vocês, né, foi o que me fez pesquisar o termo jogo desigual, né, porque o livro, o pastor traz no livro o termo jogo desigual, ele caminha para um outro lado, totalmente diferente, né. Eu vou ler aqui com vocês e para vocês tentarem entender o que eu tentei entender ali, né, lendo ali o livro, né. Jogo desigual é todo caminhar onde o amor não se nivela, segundo o livro. Jogo desigual é toda caminhada conjugal onde não há amor. Jogo desigual é quando ele quer e você não, segundo o livro. Gente, isso aqui pra mim embaralhou, fez sair fumaça pelas minhas orelhas porque ficou complicado de tentar entender. Aqui ele quis dizer, ele quis bater na tecla do amor, né, dizendo que o jogo desigual é onde quando não há nivelamento ali de uma pessoa amando de uma maneira e outra pessoa amando de outra, onde não há um nivelamento. Ele traz aqui que o jogo desigual entre o casal é onde não existe amor. E o jogo desigual é quando você quer algo e a outra pessoa não quer. A questão ali de desentendimento dentro da relação, eu fiquei bem confuso mesmo, pra ser bem claro com vocês. Tentei entender o que ele quis dizer ali e ele foi para uma linha totalmente diferente do que é ali na palavra descrita. Mas, no todo, o livro é bom. Eu falei pra você no primeiro vídeo que o livro vale a pena, né? Tô trazendo aqui os pontos negativos que eu não posso deixar de citar, né? Vou compartilhar sempre com vocês. À medida que eu for entendendo as coisas, aprendendo, eu vou ensinar, passar também para vocês. Então esse texto de Paulo, ele não serve como base um mandamento de Deus para você, que é cristão, não se unir a um não crente, né? A união de um crente com um descrente. Mas quer dizer então que eu posso me unir com um descrente? Eu posso namorar, casar com um não crente?
A resposta é não, pessoal, é não. E tem vários textos na Bíblia do Antigo Testamento, quase todos, praticamente todos os textos do Antigo Testamento que falam sobre casamento. Ele nos traz de maneira clara, né, a vontade de Deus em não querer que haja união entre povos diferentes, entre o povo que é dele e o povo que não é dele. Vamos começar então no começo e ver o texto dizendo sobre a primeira união entre o homem e a mulher na terra, Gênesis 26 a 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gente, sejam férteis, encham a terra, sujeitem-a e dominem a terra. Essa foi a ordem do Pai, o Criador, sobre o primeiro casal na terra. E qual o propósito do casamento? É ser instrumento para exercício de domínio e autoridade divina em sujeição do mundo a Deus. Ou seja, galera, missão primária do casamento é a sujeição da terra a Deus. Isso é algo totalmente espiritual. Pergunta a se fazer é o seguinte agora, pessoal. Se o casamento existe para fazer com que a sociedade e toda coisa criada seja sujeita a Deus, como que a união entre um crente e um descrente vai ajudar nesses processos? É bem complicado, né, pessoal? A gente vai ler um texto aqui agora em Coríntios. Você vai entender como é difícil que essa união dê certo ali na visão espiritual. Vamos ler 1 Coríntios 2,14. Vamos lá, pessoal. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois estas são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Consegue entender como vai ser difícil para o descrente entender as coisas do Espírito? A ordem divina, o propósito da criação do casamento. Casar com o descrente é fugir da missão primária do que é realmente o casamento. Depois ali da criação do homem, né, do sopro de Deus no homem, no Adão, ele viu que não era bom que o homem estivesse só, né, segundo as escrituras ali. Então ele fez para si uma auxiliadora que fosse idônea. Então ele cria a Eva. E essa criação da Eva tem como um dos propósitos auxiliar Adão na missão de estar longe do pecado. Ali a união entre os dois, o casal juntos, eles teriam como missão ali na terra, né, só tinham eles dois, era se manter longe do pecado. Assim continuaria o domínio, né, de Deus sobre a terra e a sujeição da terra a Deus. Eles continuariam levando luz ao mundo, né, se não houvesse a entrada do pecado. Pessoal, vamos concluir o seguinte: o casamento ele existe para quê? Para que as pessoas se aproximem mais de Deus. Essa é a função primária do casamento. Isso não se pode perder. A importância de entendermos o que o descrente passa na cabeça dele quando a gente fala das coisas do Espírito, fala das coisas de Deus, lê a Bíblia, vive a Bíblia. Ele não entende, ele acha loucura, né? Ele entende loucura o plano de Deus do casamento sobre a terra. Por que ele acha loucura? Porque ele não entende. Não entende que a missão do casamento é levar as pessoas mais a Deus. Por isso que a família hoje ela é tão desvalorizada, não existe mais um propósito, não existe mais o desejo de se formar uma família, de se casar. As pessoas não entendem, não conseguem compreender a missão verdadeira do casamento, né? Esses dias eu fiz um repost lá do vídeo do pastor José Gonçalves, e ele disse o seguinte: uma mulher perguntou para ele se ela deveria continuar casada mesmo estando infeliz, né? E ele falou que sim, deveria, porque a missão do casamento não é que ela seja feliz, nem o esposo. A missão do casamento é cumprir o propósito deles aqui na terra. E eu escrevi o seguinte: o grande problema, pastor, é que a grande maioria das pessoas não sabem o propósito do casamento. E enquanto não souberem, enquanto um crente que sabe o que é estiver casando com um descrente, vai acontecer isso. Não vão entender e não vão cumprir a missão primária do casamento na terra. Conclusão: o casamento ele existe para que as pessoas se sujeitem mais a Deus. E como dissemos, o descrente ele tem dificuldade de entender isso, porque a vida dele não está inclinada para o Criador. O casamento ele tem que ser um ambiente em que os dois juntos ali apontem para a luz do erro e se fortaleçam no caminho da santificação. E como vamos viver isso? Como vai acontecer isso se houver a união de um crente com um descrente?
vai haver conflito, vai haver divisão, não tem como. A gente cansa de ver relatos de pessoas que se arrependeram por terem feito essa escolha. Eu não me canso de ver comentários de pessoas que não conseguem cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito, fazer o que querem na igreja, porque o esposo ou a esposa não vão juntos, ou não permitem que vá, não permitem que cumpram ali aquilo que tanto gostariam de exercer. Fechamos assim, pessoal, nosso segundo vídeo, dando continuidade aí ao livro O Divórcio Começa no Namoro, com reflexões e comentários. Muito obrigado, pessoal, por terem chegado até aqui. E agora vamos partir para a nossa terceira e última parte do livro. Curtam, não esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela força, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande beijo.